Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 18 de agosto de 2025. Pokrovsk, no domingo, os russos atacaram 42 vezes. E também quero falar sobre alguns ataques da Ucrânia contra alvos civis, também no domingo, ou seja, na data de ontem. Quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, deem um like, porque vocês que não são inscritos, aqui vocês sempre verão a verdade. Eu conto com vocês para se inscreverem no canal. Peço a todos que deem um like, a todos que estão assistindo o vídeo, e peço também que compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Eu conto com todos vocês. Bom, desde o início do dia de domingo, ontem, dia 17 de agosto, aconteceram 127 confrontos de combate na linha de frente, em particular Pokrovsk, que foi a mais atacada, 42 vezes. Eu vou dar alguns outros detalhes sobre outras situações, mas vocês vão notar o seguinte, né? Principalmente quem acompanha sempre essa evolução da guerra na Ucrânia. Diminuíram de uma maneira geral os ataques. Ontem foram 127, está sempre em torno desse número, para menos, às vezes pouquinha coisa a mais. Anteriormente, no ano passado, tinha muitos ataques, 150, 170, chegaram a ter alguns dias até 200 ataques por dia. Né? Então, um número muito grande. Vocês notem que diminuiu esse ano e quando foi propagandeada a ofensiva de verão. Estava em torno disso. Né? Daí para menos, né? De 130, vamos dizer, até 100 ataques por dia. Pokrovsk que manteve sempre o mais elevado número de ataques, que, vamos dizer assim, é o principal objetivo e vai, enquanto essa guerra durar, continuar sendo o principal objetivo da Rússia. Não atingido e eu acredito que não será atingido. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que diminuíram? Principalmente se eles fizeram ou tentaram fazer uma ofensiva de verão. Porque não tem gente. Os números, muitas vezes, propagandeados pela desinformação russa da quantidade e da capacidade do seu exército, nem sempre correspondem ao que é falado na imprensa e nos canais. Né? Eles, de fato, têm um número maior de tropas ali nessa região de Pokrovsk. Mas, às vezes, eu duvido dessa quantidade de tropas, porque eles diminuíram o número de ataques. Eventualmente, um dia ou outro, eles podem aumentar, né, como eles fazem, mas depois volta tudo ao normal. Fica aí como agora, entre 30 e alguma coisa, até 40 e alguma coisa. Raramente tem chegado a 50 ataques, como era normal, quando tinha poucos ataques, ano passado, era em torno de 50. É que diminuiu o número de soldados, foram mortos, uma grande quantidade, e o número de soldados que estão vindo para substituir os em torno de 35 a 40 mil militares russos que morrem todo mês, que de baixas, eles não estão, como é que eu vou dizer, não estão suprindo, pelo menos no mesmo número que sai, e nem acima. É bem menor, está chegando no número menor de soldados. Então essa é a situação no teatro de operações. Isso torna a Rússia mais fraca, inclusive. E na região de Pokrovsk, então, desde o início do dia de ontem, os russos tentaram fazer avanços sobre as posições ucranianas nas vilas, eu até já vou citar algumas dessas vilas. Eles fizeram 42 tentativas, todas sem sucesso, todas repelidas, eu diria todas eles não conseguiram, e dizem que a infantaria, né, um ditado, o pessoal de infantaria em geral fala assim, eu servi na infantaria, né, como oficial, como tenente de infantaria, e o infante, né, é aquele que vê os olhos do inimigo. Bom, os soldados russos não chegam a ver nem os olhos nem a cara dos ucranianos, porque eles já começam na zona da morte a serem bombardeados. Pela artilharia, pelos drones da Ucrânia. Então eles já ficam por ali. E os que tentam passar, o exército é tão ruim que já tem muito pouco tanque de guerra, muito pouco blindado, a maioria vem a pé. E quando vem com blindados, os blindados já são eliminados também no início da zona de matança. A Ucrânia já vê que eles vêm com drones, com tanques ou blindados de combate para transportar tropas dentro. Eles já notam isso, já mandam os drones interceptá-los lá no começo.
na entrada, então eles não conseguem, porque se deixar para o fim, eles podem sair todos numa correria desabalada e alguém passar. Então, já no início, eles não estão passando. Como eu noticiei em Kupiansk ontem, embora aqui em Kupiansk era uma coluna muito pequena. Mas eles fizeram esses 42 ataques nas seguintes vilas: Poltavka, Vilna, Novoye Shadokov, Zavodvene, Novoekonomichne, Mirolubilka, Novokrainka, Lizilka, Svirovo, Kotlin, Udashne, Dakhne. Esse Kotlin, Udashne e Dakhne eram lá antes deles chegarem em Dnipropetrovsk. Eles continuam ali, para vocês verem. Eles já chegaram a praticamente quase tomar, se eu não me engano, Dakhne. E foram expulsos novamente e estão longe agora de chegar nessas vilas que fazem parte, porque é muito extensa essa linha de defesa da cidade de Pokrovsk, né? E também em Volodymyrilka, Rodinsk, Chervony, Limansk, Pokrovsk e também Novo Pauliuka. Ou seja, eles tentaram em todas essas regiões e não tiveram sucesso, tiveram muitas perdas, né? Em alguns locais, os combates continuaram tão intensos quando eles atacavam e diminuíram só no final da noite, ou seja, um pouco antes da madrugada, acho que para preparar as outras levas de ataque que também já estão acontecendo desde o início da madrugada. Agora, segundo dados preliminares recebidos, os ucranianos eliminaram 155 russos, ou seja, os russos tiveram 155 baixas nessa linha de defesa que eu falei para vocês, ou seja, é um número, sem dúvida, muito grande. E minimamente eles sempre estão acima de 100, parece que ontem foram 109, né? Então é um número grande de pessoas que eles perdem por dia, ou seja, só nessa região de Pokrovsk, sem contar as outras, ou seja, se você fizer 100 por dia, que sempre é mais, né, dá minimamente 3.000 soldados militares por dia que eles perdem. Além disso, a Ucrânia eliminou somente naquela região ali. Ela destruiu 2 sistemas de artilharia, 5 carros, 6 motocicletas, 4 antenas de comunicação e 20 drones. 4 sistemas de artilharia. Não, artilharia eu já falei 5, não deixam 6, são 6 sistemas de artilharia e basicamente isso aí, e mais essas baixas que eles tiveram. Ou seja, é um número muito grande que a Rússia perdeu ali nessa região apenas de Pokrovsk. Não havia blindados, apenas tropas de infantaria a pé tentando fazer a progressão, e eles desistiram já muito no início de entrar na zona da morte, quando os últimos, né, da metade para trás, começaram a ver que os primeiros estavam caindo, eles retraíram, né? Voltaram para trás, não continuaram os ataques praticamente na maioria desses casos. Em Toretsk, eles sempre quiseram, faziam propaganda que já conquistaram, que já fizeram, não conquistaram, chegaram a entrar na cidade, 2 semanas depois foram expulsos. Eles lançaram uma ofensiva com 8 vezes, 8 ofensivas contra as posições das unidades ucranianas na região de Toretsk, da linha de defesa de Toretsk, né? E em Kramatorsk, eles 3 vezes. Kramatorsk é onde fica Chasiv-Yar. Não houve nenhum ataque contra Chasiv-Yar na data de ontem. Onde eles também disseram na semana passada, ou retrasada, alguma coisa assim, que tinham conquistado. E mandaram isso para a imprensa. Muitos canais do bem também divulgaram isso, entraram na onda das notícias falsas fabricadas no grande complexo fabril do Kremlin, de notícias falsas, né? Na direção do norte, né, Slobozhansk e Kursk, né, e os soldados ucranianos repeliram 2 ataques só que aconteceram lá, mas lá tinham alguns ataques aéreos, fizeram 9 ataques aéreos, lançando 23 bombas guiadas, e também realizaram 150 bombardeios contra as posições ucranianas. Ou seja, de uma maneira geral, são os mais importantes, mas tem ainda Siversk, né, que eles já tentaram algumas vezes. Eles fizeram 4 ataques, foram repelidos, então também tiveram bastantes baixas. Então não estão levando nada com os ucranianos. Eu quero relatar agora aqui as baixas até ontem, as principais perdas dos russos também. Já está em 1.069.950, praticamente 1.070.000 baixas que eles tiveram desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Perderam 11.120 tanques de guerra, perderam blindados de combate que transportam infantaria, 23.151,
blindados. Sistemas de artilharia perderam 31.639. O que é um sistema de artilharia? São obuses, tanto pode ser autopropulsado ou rebocados por caminhões, né, etc., que tem um rebocador e puxa, né, etc., né? E também os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, eles perderam 1.469. Esse é o exército que alguns apregoam como vencedor, que perdeu tudo isso, né? E se você analisar, às vezes eu gosto de comparar com o Brasil, essas quantidades que eles perderam, o Brasil não tem, e toda a América Latina, não, América do Sul, vamos dizer assim, os exércitos até com equipamento mais moderno, não perderam isso, né? Então, o Brasil, por exemplo, tem tanques Leopard, tem 200, em torno de 200 mais ou menos, né? E se somar com os outros tanques que o exército tem, eu acho que se chegar a 1.000, podemos estar felizes, ou 1.500 no máximo, mas não tem isso não, né? Então, a quantidade que eles perdem, eles trataram mal os ativos bélicos deles, né? Em Kharkiv, na noite de domingo, os russos lançaram um ataque com míssil balístico contra prédios residenciais na cidade de Kharkiv. E foram feridas 15 pessoas, incluindo uma criança de 13 anos, que foi ferida, né? E também uma mulher ferida foi retirada de casa, que foi destruída a casa dela, e graças a Deus ela só foi ferida, também está sendo tratada no hospital. Uns médicos dizem que a saúde da mulher é considerada média, mas ela está sendo em observação e recebendo a assistência necessária. É engraçado, o míssil normalmente, e esses aí atingiu casas, não e deram sorte, né? E cerca de 10 casas foram danificadas, segundo as informações nessa localidade. E em Zaporizhia, um adolescente foi morto em um ataque russo, mas 2 crianças e 4 adultos ficaram feridos também. É isso aí que nós tínhamos para hoje. Quero agradecer vocês que assistiram o vídeo. Conto com vocês para inscreverem-se no canal. Aqui vocês viram a verdade, notícias mais quentes do fronte ucraniano, dessa guerra criminosa movida pela Rússia. Inscrevam-se no canal. Conto com vocês. Deem um like, é muito importante também. Peço a todos que façam isso. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.